milagre nas finanças. Gente, muito bom dia. Ontem eu estava batendo um papo abençoadíssimo, com um casal que nós amamos pela internet, o Davi e a Keila. E nós estávamos falando um pouquinho sobre desafios e superações na vida financeira. Eu gostaria de trazer para você aqui hoje, eu espero que isso te abençoe de uma maneira breve, mas muito importante. 3 dicas da parte de Deus, 3 princípios, e eu vejo como princípios bíblicos, e você deve abraçar para viver um milagre nas finanças. Mateus capítulo 17, verso 24 em diante, diz assim: E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didraqumas, que era o imposto do templo, e disseram: O mestre de vocês não paga o imposto? Disse ele: sim. O Pedro respondeu: sim, paga sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: que te parece, ô Pedro? De quem cobram os reis da terra os tributos, os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? E o Pedro responde: dos alheios. Disse Jesus: logo então estão livres os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o, dá-o por mim e por ti. Gente, é uma história curtinha de um milagre na vida financeira experimentado por Pedro e compartilhado com o próprio Cristo. A historinha é bem curta. Os responsáveis pela administração do templo cobram de Pedro as didraquimas. Era o imposto de 2 dracmas, e uma dracma, em regra, valia um dia de trabalho. E então, sendo cobrado por aqueles homens, o Pedro decide falar com Jesus. E esse é o primeiro dos 3 pontos que eu quero destacar para você nesse áudio, que eu vou lutar aqui para deixar ele curtinho. Mas o primeiro ponto é: você precisa de um milagre na vida financeira. Há uma conta para pagar, há uma despesa para acertar, há algo que saiu do seu planejamento. Eu entendo que ser cobrado nunca é bom. E Pedro aqui está sendo cobrado, e agora ele tem que estender essa cobrança a Jesus, e cobrado financeiramente. É verdade que Jesus questiona a legitimidade da cobrança, mas o primeiro ponto aqui é: está precisando de um milagre na vida financeira, por exemplo? Vá falar com Jesus, faça como o Pedro fez. O Pedro de cara disse: peraí, se nós estamos precisando pagar isso aí, eu vou lá falar com Cristo. E eu não entendo uma pessoa que precisa de viver um milagre na vida financeira ou em qualquer outra área da vida, e não vai falar com Deus, e não vai conversar com Jesus, e não vai orar, e não vai buscar, e não vai aclamar. Esse é o primeiro ponto. Você precisa de um milagre, fale com quem tem condições de realizar o milagre na sua vida. Bem, o segundo ponto está no versículo 27. Está escrito assim: mas para que não os escandalizemos, Jesus diz para o Pedro: vai ao mar, lança o anzol e tira o primeiro peixe que subir. Na hora que você abrir a boca, tem a moeda, está lá na boca do peixe. Jesus fala para o Pedro: Pedro, vai trabalhar. Interessante que Jesus podia ter feito essa moeda surgir, aparecer, esse dinheiro, surgir de outro lugar, enfim. Mas Jesus vira para o Pedro e manda o Pedro fazer o que ele tinha habilidade, o que ele sabia fazer. Pedro era um pescador, você deve lembrar disso. Então Jesus vira para o Pedro e diz assim: Pedro, vai trabalhar. Enquanto o primeiro ponto, o primeiro princípio é: fale com Deus, fale com Cristo, é o espiritual, O segundo princípio, tão importante quanto o primeiro, deve andar de mãos dadas com os 2 princípios juntos, Se eu falei com Deus, se eu creio no sobrenatural da parte do Senhor, num Deus que faz milagres, eu também preciso fazer a minha parte. Eu vou trabalhar, eu vou guerrear, eu vou lutar, eu vou fazer a minha parte. E ele vai ao mar, ele lança o anzol, e o primeiro peixe que ele pescou, ele abriu a boca, estava lá. A solução do problema estava na boca daquele peixe.
por favor, faça você também a sua parte, planejar, trabalhar, estudar sobre finanças, melhorar, querer crescer profissionalmente e também melhorar a sua profissionalização. Isso tudo também é importante. Isso não é falta de fé, não. Isso deve andar de mãos dadas aí com a sua postura. E em terceiro lugar, ainda dentro do versículo 27, termina com Jesus dizendo para Pedro, na hora que você pescar, toma-o e dá por mim e por ti. Paga o meu e o teu. Seja um abençoador, querido. Aquilo que o Senhor Deus lhe conceder, aquilo que passar pela sua vida, que não morra com você, que você tenha um coração abençoador, que você tenha sensibilidade para perceber as pessoas que cruzam o seu caminho, que precisam ser abençoadas com aquilo que você tem, aquilo que você tem condições de fazer. A ideia aqui não é você abrir mão de tudo que você tem. A ideia aqui é você fluir como um rio que tem vida, e não como o Mar Morto, o famoso Mar Morto, que não deságua, que não dá água para ninguém e pronto, não tem vida em si mesmo. Decida ser um abençoador. Pai, obrigado por mais um dia. Levanta, Senhor, homens e mulheres, um povo, resposta de oração na vida daqueles que cruzarem os seus caminhos. Em nome de Cristo, é a nossa oração de hoje, é o nosso clamor. Amém e graças a Deus.